Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal do Penteado. Nesse vídeo eu trago para vocês 4 dicas de como você fazer uma trança com segurança e com qualidade no acabamento. A limpeza e o acabamento vai ser o principal foco aqui nessas dicas que eu vou passar para vocês. Quando eu falo limpeza, eu me refiro àqueles fiozinhos. Sabe quando ficam os fiozinhos espigados na trança? Então, aí a gente fala que ela está suja. A ideia é eu passar para vocês aqui as dicas para a gente conseguir controlar esses fiozinhos para que a trança não fique com eles espigados. E essas dicas que eu vou mostrar para vocês, uma complementa a outra. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu mostro desde o início da montagem da trança até a parte da finalização. E a terceira dica é muito legal, que eu vou mostrar também como fazer a abertura em cabelos que têm pouco volume e que são cabelos finos, que é um desafio bem grande pra gente que trabalha com penteado. Então agora bora para a primeira dica. Então a primeira dica na hora da gente montar a nossa trança é a gente se preocupar com alinhamento dos fios. O alinhamento é muito importante na hora da gente montar a trança, isso para garantir a qualidade e o acabamento dela, tá bom? Eu sugiro sempre utilizar um pente com dentes mais próximos, não utilizar um pente muito largo e que ele seja um pente com cabo fino. Eu gosto muito desse modelo de pente e acho que ele ajuda bastante na hora de montar as tranças, tá bom? Eu vou fazer uma divisão aqui para mostrar para vocês. Eu não vou me preocupar aqui em montar a trança inteira, tá? Eu só quero mostrar para vocês as dicas de como que a gente vai montar as tranças com bastante qualidade e precisão. Então aqui eu fiz a primeira divisão. Fiz a divisão. Essa boneca, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, como ela é uma boneca um pouquinho mais antiga, ela tem alguns fiozinhos um pouquinho mais curtinhos, que foram rompendo com o tempo, então simula muito como é um cabelo real, que é assim, cabelo real tem cabelo nascendo, então a gente tem vários comprimentos de fios, e é aí que a gente precisa ficar atento na hora de fazer a limpeza da trança. Primeira coisa que a gente vai fazer após a divisão é passar o pente para a gente fazer todo o alinhamento dos fios. Então eu passei o pente aqui na primeira mecha e vou começar aqui a fazer a trança. Eu vou fazer uma trança embutida invertida só para ficar mais fácil a visualização. E agora eu vou começar a fazer a alimentação. Toda vez que eu alimentar essa trança, eu sempre vou utilizar o pente para alinhar todos esses fiozinhos. Não sei se é possível ver, acredito que sim, ó. Tá vendo que fica um monte de fiozinho solto nessa mecha que eu puxei para alimentar? Então eu venho e passo o pente para a gente alinhar esses fios. Vou fazer desse lado, que vai ficar ainda mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Faço a divisão. E olha o que acontece quando eu faço a divisão. Eu fico com os fios todos soltos, eu fico com eles todos desordenados. Se eu continuar fazendo a trança sem passar o pente, a gente vai ter uma trança toda suja, com os fiozinhos todos arrepiados. E fica mais difícil de consertar depois. Então aqui eu peguei a mecha, alimentei, passo o pente e alinho. Olha como já dá outro acabamento nessa mecha que eu fiz a alimentação. Então essa é a primeira dica para a gente montar a trança perfeita. A gente se preocupar primeiro, acima de tudo, com o alinhamento dos fios. A segunda dica, eu vou manter aqui a mesma posição. E qual que é? A gente sempre precisa ter em mente qual o direcionamento que a gente vai querer fazer para a nossa trança. Às vezes a gente vai fazer ela no topo, direcionando para baixo, às vezes a gente vai fazer ela na lateral, direcionando para o meio. Independente da direção, a gente tem que ter consciência de onde a gente vai levar essa trança para a gente conseguir manter o movimento. Nesse caso aqui, a minha intenção é pegar essa trança aqui dessa diagonal esquerda e finalizar ela aqui na diagonal direita. Inclinei aqui para ficar mais fácil de vocês verem. O que é importante? A gente ter essa consciência do direcionamento e a firmeza na mão que está segurando a trança. Se vocês observarem aqui, eu vou virar um pouquinho mais para vocês conseguirem visualizar. Tá vendo? A minha mão, ela tá firme segurando as mechas. Essa mecha que está solta não tem problema, porque ela não vai influenciar nesse caso. Agora, se a minha mão ficar frouxa e eu solto essas mechas, olha o que acontece. Eu fico toda hora tendo que ficar puxando e vai acontecer de eu ficar misturando as mechas. Então, às vezes eu pego uma mecha de um lado, coloco no outro e isso daí vai começar a complicar, principalmente na hora do acabamento final. Então, sempre que a gente for fazer a montagem da trança, a mão fica firme. Se vocês observarem, a minha mão está apoiando na cabeça. Não estou forçando, eu estou apoiando e a minha mão está firme. E isso é importante porque vai garantir o direcionamento e também vai garantir que a gente não fique toda hora tendo que refazer a trança, toda hora
pega uma mechinha errada, aí você tem que ficar voltando para refazer ela. Então, ó, minha mão sempre firme no direcionamento da onde eu quero levar essa trança. E agora a gente vai para a terceira dica, que é referente à abertura da trança. Vocês ainda vão ver que tem bastante fiozinho arrepiado, mas isso é normal, tá? Como eu falei, são fiozinhos mais curtos que a gente vai corrigir no final, que eu vou mostrar para vocês aqui na quarta dica. Então aqui nessa terceira dica a gente vai fazer a abertura da trança. Então sempre a gente vai começar fazendo essa abertura de cima para baixo. A gente sempre vai pegar aqui nas extremidades. O que eu sugiro? A gente pegar um óleo finalizador, colocar aqui nas costas da mão oposta, no caso que a gente não está utilizando para fazer a abertura, e dar uma leve umedecida no dedo com esse óleo, para a gente poder fazer a abertura sem que a gente tenha os fiozinhos grudando no dedo. E isso também vai contribuir na hora da gente fazer a limpeza do fio. Vocês vão vendo que eu vou sempre pegando de cima para baixo e fazendo a abertura, pegando bem nas extremidades dos gominhos. Se a gente pegar desde aqui do final, a gente começar daqui e depois vir aqui para cima, a gente vai começar a desmanchar a abertura que a gente fez aqui embaixo. Então eu começo sempre aqui de cima, eu começo do começo da trança para o final a fazer a abertura. Mas tem um detalhe muito importante, nem todo cabelo na vida real é assim, igual o cabelo da boneca. Tem cabelo sim, que tem bastante movimento e é um cabelo mais grosso. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer em cabelos finos que tem pouco volume. Bom, então agora a gente vai fazer a simulação como se essa boneca aqui tivesse pouco cabelo. Ela não tem muito volume. Vamos fazer de conta que é um cabelo fino que não tem muito volume. Para fazer isso eu vou pegar uma mechinha aqui menor. E vocês vão ver que no dia a dia, quando vocês forem fazer essa trança em cabelos que não tem tanto volume, em cabelos que são mais finos, a gente vai ter uma dificuldade que a trança vai ficar bem fininha. Então notem como que essa daqui vai ficar. Olha só o que vai acontecer. Isso é normal, tá? Varia de cabelo para cabelo. E aí que vai entrar a parte do nosso domínio na hora de fazer essa trança. O que a gente vai fazer? Quando o cabelo é mais grosso, a gente pode montar toda a trança e fazer a abertura da trança no final, como eu mostrei para vocês. Agora aqui que tá o pulo do gato, aqui que tá o segredo maior na hora de fazer essa trança. Em cabelos que tem pouco volume, cabelo que o fio não é tão grosso. Ao invés da gente montar toda a trança, a gente vai fazendo e já vai fazendo a abertura. Então a gente, por exemplo, vamos supor que eu fosse alimentar, né? Eu não vou alimentar, senão vai começar a ficar muito grossa essa trança. A gente vai fazendo etapa por etapa, então faz umas 2 ou 3 vezes o processo de montagem da trança e aí a gente vai fazendo a abertura dessa trança. Desde o início, a gente não vai deixar para fazer essa abertura no final. Porque como tem pouco volume, se a gente deixar para o final e puxar esse fio, ela vai espremer essa trança aqui. E aí ela não vai dar o efeito de abertura que a gente quer. Esse tipo de abertura a gente consegue fazer em qualquer tipo de cabelo. Mesmo se ele seja bem fininho e tenha pouco volume, a gente consegue fazer. Então eu faço a trança, faço a abertura, vou abrindo. E aí depois eu dou continuidade. Eu sempre vou fazendo por etapas. Mas lembre-se, isso é para cabelos que são cabelos mais finos e que tem pouco volume. Cabelos mais grossos, que tem bastante volume, a gente pode ir fazendo a trança, finaliza a trança e deixa para abrir tudo no final. Então vai fazendo e vai abrindo. Aqui foi só uma demonstração para vocês poderem entender, tá bom? De ir montando e abrindo. Mas, se você for fazer a alimentação, você pode fazer normalmente, vai fazendo a alimentação e vai fazendo a abertura. Cabelos mais finos e tem pouco volume, vai fazendo a trança, vai fazendo a abertura, desde o início, tá bom? Isso daqui é muito importante, vai ser um diferencial na hora de você montar essas tranças. E agora, nessa quarta dica, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa trança. Eu fiz ela completa, eu montei essa trança completa, naquele mesmo direcionamento que eu tinha mostrado para vocês, e seguindo tudo aquilo que eu falei. Alinhamento, também a firmeza, direcionamento e a abertura dela, começando de cima para baixo. Mesmo seguindo todo esse procedimento, ainda assim ficaram fiozinhos espigados. Se vocês olharem bem, dá para perceber que ficaram muitos fiozinhos espigados. Como que a gente vai controlar eles? Utilizando 2 equipamentos. A gente vai utilizar
Dois produtos, na verdade. A gente vai utilizar uma cera líquida, essa aqui é a cera líquida da Rigolin Hair Co. E a gente vai utilizar um pente de cabo fino. Você pode utilizar spray de fixação leve também, mas eu já utilizei e eu não gosto. Eu gosto da cera porque eu consigo manusear os fios com mais facilidade e por mais que eu precise fazer algum ajuste aqui na trança, eu posso fazer sem problema, diferente do spray que ele deixa os fiozinhos mais duros e aí dificulta na hora da gente fazer as correções. Então a gente vai fazer como? A gente vai aplicar gominho por gominho, eu vou aplicar a cera líquida gominho por gominho e vou fazer a limpeza utilizando o cabo do pente. E essa limpeza é direcionando, vou inclinar um pouquinho, é sempre direcionando os fios no alinhamento dos fios da trança. A gente sempre vai pegar os fiozinhos que estão soltos, que estão espigadinhos e a gente vai colocar eles no mesmo sentido dos fios da trança. Vou fazer nessa mecha aqui também, mas para vocês verem, ó. Então tem um monte de fiozinho aqui que está solto. Um monte de fiozinho que está espigadinho. Eu venho aqui e alinho e faço o movimento. O movimento que eu faço é esse aqui, ó. Eu faço o movimento contornando o gominho da trança para todos os fiozinhos ficarem alinhados e ficarem direcionados no mesmo sentido dos fios da trança. Depois que eu aplico a cera líquida e faço toda a limpeza da trança, aí eu posso utilizar um spray de fixação forte, que todos os fiozinhos já vão estar alinhados, e aí eu só venho e aplico o spray de fixação forte para a gente garantir que esses fiozinhos vão permanecer. Mas só com a cera líquida também a gente já consegue um resultado legal e uma durabilidade bem bacana. Então essas foram as 4 dicas para você poder montar a sua trança com segurança e principalmente com qualidade. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E ó, vou deixar aqui para vocês uma playlist onde eu mostro todas as tranças que eu já fiz aqui no canal. Confiram que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!